Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar aos céus. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar aos céus. Muito boa noite, é com muito prazer que nós começamos mais um programa de direção espiritual. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? No seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. E é nessas regras que Jesus mexia. O início de toda a conversão que nós vemos passando pela vida, né? Jesus passando pela vida das pessoas e gerando mudanças, o que ele fazia era realmente transformar as regras particulares. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu e que está vivendo, né? Que a conversão não termina.
Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí de repente a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais, há dias em que a gente tem o direito do descanso, mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. E a música fala de maneira tão interessante, tão sugestiva, até chegar ao céu. Aqui, a metáfora de uma esperança, né? Na eternidade, o céu que nós esperamos, é uma metáfora tão interessante, tão sugestiva, mas esse céu se desdobra aqui na história, ele começa aqui. Então eu tenho uma meta para alcançar, e a partir desta meta, eu começo a trabalhar comigo. Esse é um projeto humano e divino ao mesmo tempo. Por isso conversão é um projeto humano, divino. Eu me preparo para receber a eternidade e ter um bom lugar nessa eternidade, mas enquanto me preparo para ter este bom lugar na eternidade, eu vou vivendo as consequências históricas dessa santidade. Por isso que no conceito cristão, a santidade não é amórfica, não é boba, não é um sonho, não, ela tem repercussões históricas. Quando eu me decido em ser um homem santo, antes de querer a glória dos altares, né? Eu estou querendo a vida humana com um pouco mais de equilíbrio. Antes do altar iluminado, todo santo precisa viver o equilíbrio da terra, em dar conta de costurar aí os seus avessos, né? De começar a alinhavar aí os seus desarranjos, né? Aquela parte da vida, do coração, da personalidade que precisa de restauro. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né? A gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que esta inquietude gere uma atitude. Então tá bom, eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Essa é a atitude de quem quer chegar ao céu. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos.
Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender, te agredir. Não é ruim, Cristo? Se alguém chega e fala, nossa, como você toca mal, né? Isso fere você. Não é verdade isso. Você toca muito bem. Só estou dando um exemplo. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso eu não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. Porque quando você reconhece, quando você faz esse exercício de autoanálise, de identificar para você mesmo os grandes defeitos que você traz dentro do coração, fica muito mais fácil ouvir a voz exterior. Sabe, minha gente, cada vez mais eu compreendo que a vida mística é isso. Também isso. Ela é muita coisa, né? Não vou reduzi-la. A vida mística, o verdadeiro homem que vive em Deus, a verdadeira mulher que vive em Deus, não é aquele, não é aquela que estão lá o dia inteiro dentro da igreja, na repetição de ritos, não. A vida em Deus, o primeiro fruto que nós podemos identificar é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer os próprios erros. Isso é nobre. Essa é uma mística aperfeiçoada que nós precisamos buscar todos os dias. E ela só vai tomar conta do nosso coração quando nós tivermos coragem de analisar quem somos. De olhar sem medo, quem sou eu, quem é você nessa história. Aí você vai chegar à conclusão que aquele que é você hoje é fruto de um condicionamento, de uma história vivida, de muitos palpites que vieram de fora. Cuidado. Retire todos esses excessos. Retire o que os outros acham de você. Retire os defeitos que você foi recebendo por causa das convivências, por causa dos exemplos errados que você foi assumindo. Tente retirar tudo isso e veja uma nudez humana que todo mundo tem direito de ver. Quem sou eu, na verdade? Eu tenho muito medo de morrer sem ter sabido quem eu era. Sem ter chegado à descoberta do fundamental de quem sou eu. Qual é a matriz que gera tudo isso, né? Porque o programa de direção espiritual é uma filial. O meu DVD Iluminar é uma filial. O meu livro tal é uma filial. Agora, eu sou uma matriz. De onde nasce tudo isso? Como é que estão as minhas paredes internas, né? Como é que está o meu coração? Como é que está a minha mente? Quais são os meus valores? O que eu considero importante? E aí aqui venho e me mostro naquilo que eu posso, naquilo que eu devo. A vida é assim. Você tem seus braços, né? Você tem os seus desdobramentos. É onde você vai se mostrando. É onde o essencial se desdobra. A conversão acontece no essencial primeiro. Depois manifesta-se nos desdobramentos. Seria muito infértil a gente pensar que a conversão é só nos desdobramentos. Não adianta nada eu vir aqui, fazer um programa e falar, se depois aquilo que foi a pauta deste programa não atingir a minha vida também.
Porque senão eu estou pregando uma religião que é infértil.